Esse homem foi paralisado ao ver seres brancos de olhos brilhantes. Olá, pessoal! No final da década de 80, uma manhã fria e coberta de névoa marcou para sempre a vida de um homem no interior da Inglaterra. O caso, conhecido como Ilkley Moore, jamais foi encerrado, e sua estranheza ainda intriga estudiosos sérios e céticos. O local, uma vasta região de Charneca, no condado de Yorkshire, é conhecido por sua beleza melancólica, com colinas baixas, formações rochosas ancestrais e trilhas solitárias que atravessam o silêncio. Philip Spencer, nome fictício de um ex-policial que preferiu o anonimato, decidiu, naquele dia de novembro de 1987, visitar seu sogro em uma vila próxima, caminhando a pé por uma trilha familiar. Levava consigo apenas uma câmera fotográfica comum no bolso e nenhuma expectativa além de um passeio tranquilo. A região de Ilkley Moor é conhecida entre os moradores por lendas antigas e histórias de avistamentos misteriosos, mas Philip era um homem acostumado à lógica e ao ceticismo. Quando saiu de casa, ainda antes das 7 da manhã, o céu estava cinzento e a neblina avançava lentamente pelas colinas. O caminho, coberto de vegetação rasteira e ladeado por pedras antigas cobertas de musgo, era bem conhecido por ele. Apesar da pouca visibilidade, não havia qualquer sensação de perigo. Até que, a certa altura do trajeto, notou um vulto se mover entre as rochas. Inicialmente, pensou tratar-se de um animal, mas o que viu logo depois o deixou completamente paralisado. A criatura estava a pouco mais de 30 metros de distância. Tinha estatura baixa, cerca de 1,20 m, e a aparência mais se assemelhava a algo saído de um pesadelo do que de qualquer registro zoológico conhecido. Sua pele era cinzenta, com textura enrugada como couro seco. Não havia pelos. A cabeça era grande demais para o corpo e terminava em um rosto achatado, com olhos oblíquos e negros que pareciam absorver a pouca luz ambiente. O nariz era reduzido a 2 pequenas cavidades, e a boca, uma linha reta e sem expressão. Os braços compridos quase tocavam os joelhos e terminavam em mãos com 3 dedos longos, que se curvavam de maneira antinatural. Philip permaneceu imóvel por alguns segundos, observando a criatura se mover com agilidade entre as pedras. Ela andava depressa, mas sem fazer ruído algum. Quando percebeu estar sendo observada, virou-se ligeiramente e fez um gesto com o braço, como um alerta silencioso para que o homem se mantivesse afastado. O gesto não era ameaçador, mas carregava uma estranheza difícil de descrever. Foi nesse instante que o instinto policial falou mais alto. Philip puxou a câmera do bolso e, com mãos trêmulas, conseguiu tirar uma única fotografia antes que a criatura desaparecesse entre os arbustos baixos da charneca. Movido por impulso, ele correu atrás, subindo uma pequena elevação de terreno coberta por vegetação úmida. A subida foi curta, mas cansativa. Ao atingir o topo da colina, o que viu o deixou sem ar. À frente, pairando a menos de 2 metros do solo, estava uma estrutura metálica de forma oval, completamente silenciosa. A superfície da nave refletia a luz difusa do ambiente como se fosse feita de aço escovado e emitia uma luminosidade branca, pulsante, quase hipnótica. Não havia janelas, nem marcas visíveis. O ar ao redor parecia distorcido, denso como se estivesse carregado de eletricidade estática. Ao lado da nave, 3 figuras completamente distintas da criatura anterior se destacavam na paisagem. Eram altas, aproximadamente 2 metros de altura, e usavam túnicas brancas que desciam até os pés, feitas de um tecido que não parecia humano, fluido e sem costuras visíveis. As vestes emitiam um leve brilho, como se estivessem sendo iluminadas de dentro para fora. A pele dos seres era muito clara, quase translúcida, e um tom dourado parecia cintilar sob a luz do ambiente. O cabelo, prateado com reflexos dourados, caía liso até os ombros e se movia levemente com o vento frio da manhã. O rosto das entidades era sereno, com feições perfeitamente simétricas, quase escultóricas.
Não havia sinais de idade, nem traços marcantes como rugas ou cicatrizes. Não possuíam pelos faciais, nem sobrancelhas visíveis. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Grandes, amendoados e de um azul profundo, que pareciam emitir luz própria. Era impossível desviar o olhar. Havia algo hipnótico naquela presença. Philip, ainda ofegante pela corrida, não conseguia se mover. Não por medo, mas por uma sensação de respeito e deslumbramento que o dominava por completo. Um dos seres, que estava mais próximo da nave, virou-se lentamente na direção dele. Sem se aproximar, apenas olhou. Nesse instante, Philip sentiu que sua mente havia sido invadida, não por palavras, mas por imagens e emoções. Como se em milésimos de segundo, cenas surgissem em sua mente. Florestas queimando, oceanos escurecidos por petróleo, cidades destruídas pela guerra e crianças chorando em meio a escombros. A sensação era intensa e, ao mesmo tempo, silenciosa. Não havia som, apenas a clareza dolorosa de uma mensagem visual transmitida diretamente à consciência. A emoção tomou conta de seu corpo. Apesar do medo, havia uma estranha sensação de paz. Não havia raiva naquelas entidades. Tampouco um julgamento direto. O olhar que recebia era o de um observador profundo, como se enxergassem não apenas sua aparência, mas seus pensamentos mais íntimos. Philip tentou falar, mas sua boca não respondia. O ar ao redor parecia congelado e o tempo suspenso. Ele não conseguia dizer quanto tempo aquilo durou. Poderia ter sido segundos ou minutos. Tudo o que sabia era que estava completamente entregue àquela experiência, sem controle e sem resistência. Então, repentinamente, tudo escureceu. Philip perdeu a consciência como se tivesse sido desligado. Não houve dor, nem queda. Apenas o desaparecimento completo da percepção. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado de lado em um trecho do caminho que não se lembrava de ter percorrido. A neblina ainda cobria o lugar, mas a luz parecia diferente, indicando que o tempo havia passado. Levantou-se com dificuldade, notando que o corpo estava estranho, pesado e sem equilíbrio. A mente parecia confusa, como se estivesse acordando de um sono profundo e desconectado da realidade. Ao olhar para o relógio de pulso, percebeu algo que o deixou ainda mais perturbado. Mais de 2 horas haviam se passado desde o momento em que vira a criatura pela primeira vez. Mas ele não conseguia se lembrar de nada nesse intervalo. O relógio estava adiantado. Sua roupa estava ligeiramente úmida e havia marcas de lama nas mangas e na barra da calça. Ainda desorientado, retomou o caminho com dificuldade. O trajeto até a casa do sogro foi feito em silêncio absoluto, enquanto tentava entender o que havia acontecido. Sentia-se vazio, como se algo essencial tivesse sido retirado de dentro dele. Ao chegar à casa do sogro, não teve forças para esconder o que sentia. Contou o ocorrido em fragmentos, com voz trêmula e sem conseguir manter a coerência dos fatos. O sogro, assustado com a aparência dele, tentou confortá-lo e sugeriu que ele descansasse. Mas Philip sabia que o que havia vivido não era um delírio. Dias depois, já um pouco mais calmo, decidiu revelar o filme da câmera que levava consigo naquele dia. Quando os negativos foram analisados, uma única imagem se destacou. A criatura que ele havia visto, capturada de perfil, caminhando entre as pedras da charneca. A imagem era granulada, mas clara o suficiente para mostrar que aquilo não era humano. A fotografia, sem retoques, passou a ser estudada por especialistas em imagem e técnicos fotográficos. Ninguém conseguiu provar que fosse uma montagem. O negativo era autêntico, sem sinais de manipulação. A criatura aparecia com nitidez suficiente para evidenciar proporções incompatíveis com qualquer ser vivo conhecido. Era o mesmo ser descrito por Philip. A partir dali, a história começaria a se espalhar silenciosamente entre grupos de ufologia e pesquisadores do Reino Unido. Mas esse, meus amigos, já é o ponto em que nossa história faz uma pausa. A imagem circulou discretamente entre investigadores independentes e membros da Bufora,
a Associação Britânica de Pesquisa sobre Objetos Voadores Não Identificados. Não era comum um caso como aquele surgir com uma evidência concreta, ainda que limitada. A clareza da foto, somada à ausência de interesse midiático por parte de Philip, despertou a atenção de estudiosos sérios. Ele recusava qualquer tipo de entrevista e sequer forneceu seu nome verdadeiro aos pesquisadores. Tudo o que desejava era entender o que havia acontecido. A experiência havia deixado marcas profundas não apenas em sua memória, mas em sua rotina e na forma como enxergava o mundo. Foi então que os ufólogos sugeriram a ele a hipnose regressiva, um método utilizado em casos de abdução para acessar memórias possivelmente bloqueadas por trauma ou por interferência externa. Philip hesitou no início, mas acabou aceitando. A sessão foi conduzida por um profissional experiente, com a presença de testemunhas. Durante o transe, sua voz mudou. Falava com mais clareza, descrevendo detalhes que antes não conseguia acessar. Disse que havia sido levado para dentro da nave, não por meios físicos, mas como se tivesse sido sugado por uma força invisível. Não sentiu dor, apenas a perda total do controle do corpo. Dentro da nave, o ambiente era silencioso e completamente diferente de qualquer coisa que já havia visto. As paredes eram curvas, sem emendas, metálicas, com um brilho azulado que não vinha de nenhuma lâmpada aparente. A luz estava por toda parte, mas não havia fonte visível. Os corredores eram estreitos e davam acesso a uma sala circular, no centro da qual flutuava uma espécie de mesa ou plataforma sem qualquer apoio. Ali, os seres o posicionaram, novamente, sem tocá-lo. Era como se seu corpo obedecesse comandos invisíveis. A mesa se ajustava automaticamente à forma dele, moldando-se ao seu contorno, como se fosse feita de um material vivo. Nenhum dos seres falou. Tudo era feito em silêncio, mas com uma precisão quase cirúrgica. Uma luz branca, pulsante e intermitente, foi projetada sobre seu corpo a partir de um disco no teto da sala. Philip descreveu sensações estranhas, formigamentos, calor localizado e, em alguns momentos, a impressão de que seus órgãos estavam sendo mapeados por dentro. Apesar da estranheza, não havia dor, apenas desconforto emocional. Em determinado momento, ele viu uma das entidades aproximar-se e tocar levemente sua testa com a palma da mão. No mesmo instante, foi inundado por uma enxurrada de imagens e sentimentos. As visões não paravam. Viu o planeta Terra do espaço coberto por nuvens escuras. Viu cidades inundadas, florestas desaparecendo e crianças humanas em estado de sofrimento extremo. Em uma das imagens mais marcantes, havia uma menina sentada sozinha em meio a destroços, chorando em silêncio. Philip descreveu essa cena em lágrimas durante a regressão, mesmo sob efeito hipnótico. Ele dizia sentir a dor da criança como se fosse sua. Havia também imagens opostas: florestas verdes, águas cristalinas, povos vivendo em harmonia. Era como se estivessem lhe mostrando dois caminhos possíveis para a humanidade. A mensagem era clara, ainda que silenciosa. Ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando. Ao final da sessão, os examinadores pareciam satisfeitos, mas também impactados com o que ouviram. Não havia sinais de mentira deliberada e a riqueza de detalhes impressionava. Após aquele dia, Philip passou a se isolar cada vez mais. Desenvolveu episódios de ansiedade, passou a evitar lugares movimentados e frequentemente sonhava com os olhos daqueles seres. Olhos que pareciam observá-lo mesmo no escuro. Recusou convites para participar de programas de televisão, negou ofertas para escrever livros e sequer quis registrar sua experiência de forma lucrativa. Dizia que não havia nada ali para entreter. Era uma lembrança dolorosa e constante de que algo muito maior que ele estava em curso. Pesquisadores levantaram hipóteses sobre a dualidade entre os dois tipos de seres vistos por Philip. Os pequenos, de aparência mais rude e quase robótica, pareciam agir como executores ou operadores. Já os altos, de traços angelicais, transmitiam autoridade, empatia e controle da situação.
Esse padrão, já descrito em outros casos ao redor do mundo, reforça a ideia de uma hierarquia entre as entidades, onde os menores seriam uma espécie de servos biológicos, talvez criados artificialmente, enquanto os maiores agiriam como emissários ou supervisores. Nada disso foi confirmado, mas a coerência dos relatos entre diferentes culturas e épocas levanta questionamentos difíceis de ignorar. Alguns estudiosos conectaram os seres descritos por Philip com representações ancestrais de deuses e mensageiros celestiais. Os sumérios, egípcios e hindus, por exemplo, descreveram figuras loiras, de olhos luminosos, que desciam dos céus trazendo sabedoria e advertências. O paralelo é inquietante. Estariam essas culturas antigas relatando o mesmo tipo de encontro, interpretado sob a ótica religiosa da época? Os registros iconográficos, que mostram figuras aladas com olhos radiantes, são hoje revisados por teóricos da arqueologia alternativa como possíveis representações desses visitantes. O caso de Ilkley Moore alimenta essa hipótese com uma riqueza de detalhes rara. Mais de 3 décadas se passaram desde aquele encontro. Philip jamais mudou sua versão dos fatos. Permaneceu fiel àquilo que descreveu, mesmo sendo alvo de dúvidas e críticas. Nunca tentou convencer ninguém e tampouco se apresentou como escolhido ou mensageiro. A fotografia que tirou continua sendo uma das imagens mais debatidas na ufologia mundial. Para ele, bastava saber que havia visto algo real, um momento que mudou sua vida por completo. Aquela manhã enevoada ficou gravada como o ponto de ruptura entre o mundo conhecido e um mistério que ele nunca conseguiu explicar. Apenas lembrar. Se havia uma lição naquela experiência, ela não era sobre tecnologia, naves ou seres interplanetários. Era sobre humanidade, sobre o que estamos fazendo com nosso próprio planeta, com nossas crianças, com nosso futuro. As entidades não vieram com armas, não fizeram ameaças, não exigiram alianças. Apenas mostraram e depois partiram, como se esperassem que, ao ver a verdade de fora, fôssemos capazes de mudar por dentro. Talvez esse seja o maior mistério do caso Ilkley Moore. Não o que Philip viu, mas por que permitiram que ele visse. Porque desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo, e talvez também não devesse ser.